Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre a situação de Tegar 11, o Fundo de Desenvolvimento da TG Core, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, é o seguinte, tá? Parece que Tegar 11 vai sofrer um pouquinho nessa terça-feira, dia 27 de janeiro, viu? A não ser que o mercado realmente não esteja com apetite para risco muito elevado mesmo. Então, aqui nos últimos dias o fundo estava até acompanhando aqui a tendência do mercado, estava subindo bastante, dando uma animada, né? Só que da faixa dos 84, R$ 85 que ele vinha sendo negociado, de 10% aqui para a faixa dos R$ 93. Mas aqui depois desse relatório de dezembro, acho que o mercado vai dar uma cedada, tá? E então, aqui a TG Core ela fez uma longa explicação aqui falando sobre os fundamentos, sobre macroeconomia, até que chegou no ponto em que ela explica, em que ela chega a isso daqui. Ela passa o guidance entre 70 centavos e R$ 1 por cota para o primeiro semestre de 2026. Então, isso daqui deve ter pegado o mercado em cheio, tá? Mas em cheio mesmo. Inclusive eu, tá? Fui pego surpresa aqui para Integrar 11. A expectativa é que a melhora já pudesse estar começando agora aqui em 2026, lá já no primeiro semestre. Portanto, vou mostrar aqui para vocês o que foi que aconteceu de errado aqui com o Tegar 11. Então, ele faz aqui uma longa explicação, mas aqui de forma bem resumida, são esses três aqui os fatores que ele utilizou para falar sobre essa queda no rendimento. Primeiro ponto, ele fala que a atualização do volume e velocidade de recebimento esperadas em corporações, em razão dos atrasos na liberação de financiamentos bancários. Aqui ele está reclamando do atraso, né, do repasse bancário. Os bancões, eles estão com a torneira fechada, né, com medo aqui de inadimplência, também com Selic elevada. Eles estão sendo muito, muito mais criteriosos na concessão de crédito. Então, isso aqui tem atrapalhado o recebimento aqui da parte do repasse bancário. O segundo ponto que eles colocam, desaceleração na velocidade de vendas. Também esse aqui é o impacto da questão macroeconômica, né, da questão dos juros, eles têm apresentado mais dificuldade em realizar vendas. E que é um ponto que eu tô achando, que eu acho estranho, tá? Porque quando a gente olha aqui o resultado das incorporadoras listadas em bolsa, elas estão reclamando muito de vendas, não, tá? Elas têm performado aqui extremamente bem, muito bem mesmo. Então, aqui a TGCO está botando culpa aqui no cenário macroeconômico, mas as empresas listadas em bolsa, as melhores aqui do nosso Brasil também, né? Para eles está tudo normal, tá até bom, até demais. Aqui, é claro que uma outra vai estar passando um pouco mais de aperto, né? Mas enfim, aqui vamos para o terceiro ponto. Acho que esse é o mais relevante aqui para esse guidance baixo. O efeito das projeções decorrentes do atraso no recebimento da venda da Viel. Revisamos aqui eles falam sobre a revisão do guidance. Então, sobre essa questão aqui da venda da Viel. Isso daqui até mostro aqui mais embaixo. Aqui, ó, é a venda da Cipasa e da Nova Colorado, duas SPS, aqui para essa tal de Viel Participações. Eles escrevem aqui: no curso das tratativas para a concretização da operação, o comprador ainda não concluiu o cumprimento de determinadas condições precedentes previstas na transação, o que resultou no adiamento do pagamento das demais parcelas devidas ao fundo. Esse daqui é um recebimento fundamental para Tegar 11. Acho que, não sei onde é que eu peguei, acho que foi numa matéria que eu vi isso daqui onde fala sobre a expectativa de lucro que a TGCO tinha com essa transação. Até pouco, isso aqui é pouco tempo atrás, tá? Eu utilizei aqui para um vídeo, acho que foi ainda aqui em janeiro de 2026, onde eles falam aqui sobre essa venda da Cipasa e da Nova Colorado. Aqui, ó, um passo relevante nessa direção foi a venda da Cipasa e da Nova Colorado. Empresas 44 e 24 loteamentos concluídos, respectivamente. A transação feita com lucro de cerca de R$ 100 milhões está em aprovação no CAD.
e deve destravar caixa ao longo de 2026. Então, aqui a gente está falando de lucro de 100 milhões de reais. Vamos ver quanto de lucro a gente está falando aqui para pegar 11. Vamos lá, pegar 11, 100 milhões de reais, dividido por 23,57 milhões de cotas. A gente está falando de cerca de 4,24 reais por cota de lucro com essa transação. Então, realmente seria um lucro imenso aqui com essa duas posições que no fundo representam cerca de 8% do PL. Então, aqui seria um lucro absurdo com apenas 8% do PL. Entanto, isso daqui foi postergado, né? Vai demorar um pouco mais para vir esse lucro. E provavelmente a TG Cora estava contando com esse 4,24 por cota para manter uma distribuição mais elevada de rendimento. Então, esse daqui que é o principal fator aqui que está pesando em TG Core. Com relação a quando que a situação vai melhorar, vai depender muito de quando que esse valor vai ser destravado, né? Quando que eles vão conseguir destravar essa compra. Aqui eles não entram nos detalhes do motivo porque essa transação ela não foi liquidada. Outro fator aqui também é a expectativa de queda dos juros, né? Mas aqui tem que ver com que velocidade que vai acontecer essa queda. A gente até tem uma estimativa aqui feita pela Cielo Capital, vou mostrar para vocês agora. Então, vou aqui abrir o relatório gerencial de CYCR11. Aqui no último relatório de dezembro de 2025. E aqui eles colocaram a projeção deles, da Cielo Capital, para os cortes de juros aqui no ano de 2026. Então, eu espero aqui um corte de 25 basis points em março aqui desse ano, depois um de 0,75 pontos percentuais em abril. Então, seria aqui um corte que bem forte aqui no mês de abril, né? Depois tem mais 3 cortes de 50 e mais 2 de 25, fechando numa Selic de 2% ao ano. Olha, que eu gosto muito do pessoal da Cirela, que é um dos melhores fundos que eu acho, aqui eu sempre o CR11, mas para mim eles estão sendo muito, muito otimistas aqui nesse fechamento de uma Selic terminal a 2% ao ano aqui em 2026. Então, até mesmo mais otimistas do que o já otimista Boletim Focus, que está com expectativa de. Quanto? Acho que é 12, 12,25 ou 12,5. Deixa eu dar uma conferida. Aqui o Focus tem uma expectativa em 12,25, então estão mais otimistas ainda do que o próprio Focus, né? Então, sei lá, tá? Mas enfim, ao longo aqui do ano de 2026, essa questão deve dar uma aliviada. E aqui a TG Core até coloca como que isso daqui é impactado, essa questão da queda dos juros. Aqui eles falam que um recuo de aqui uma taxa de quase 15 para 12% ao ano, a parcela mensal e, consequentemente, a renda mínima exigida para aprovação tende a apresentar redução na ordem de 17%, ampliando o universo de compradores aptos. Então, aqui, com certeza, essa queda na taxa de juros pode ter um impacto bem relevante aqui sobre Tegar 11. Agora aqui vou mostrar para vocês o histórico aqui de resultado de TG Core que ele tem apresentado aqui nos últimos meses. Então, esse aqui é o acompanhamento já venho fazendo já há algum tempo. Aqui vocês estão vendo o resultado de Act em reais por cota. Então, é o seguinte, ele chegou aqui no fundo do poço aqui no mês de abril de 2025 com apenas 80 centavos gerados aqui no estado Quest. E aqui no mês de dezembro teve um resultado muito bom, né? Foram 20, quase 26 milhões de reais no estado com Equity, que resultou aqui em 1,10 aqui na linha de resultado com Equity. Vou mostrar para vocês aqui a DRE dele. Ah, aqui, ó, tivemos um resultado muito excelente aqui no mês de dezembro na linha de Equity, né? Quase 26 milhões de reais.
No entanto, foi um resultado mais alto, meio que para compensar o resultado fraco aqui na linha de CRIs, né, de apenas 1,5 milhão de reais. Então, um estado bem fraco, até que dentro do esperado, tá? Porque pegou a deflação de outubro, uma deflação bem fraca. Isso aqui eu achei estranho. Aqui, ativos de bolsa com prejuízo de 900 milhões de reais. Que estranho, né? Além ser um prejuízo, então ele vem subindo por volta de 1 milhão de reais. Então eu fiz aqui uma venda com um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais. E não sei se eu fiquei perdido aqui, não vi, deixei passar, mas fiquei na dúvida aqui do que ele andou vendendo, né? Ele andou fazendo umas ancoragens, aqui eu não sei se ele está ancorando, depois vendendo prejuízo. Enfim, também teve aqui uma taxa mais pesada que em outras despesas, o dobro aqui dos outros meses. Então, realmente resultado aqui bem feio para Tegar 11. Quer dizer, esse mês aqui de dezembro nem foi ruim, tá? Foi um mês bom aqui para Tegar 11. Mas se a TG Core está colocando todo esse gás negativo, então é porque provavelmente a gente vai observar essa linha aqui desabando, né? Muito provavelmente vai ter menos lucro aqui para ser repassado aos cotistas. Então, se preparem, porque no mercado normal, eu acho que teria uma queda bem expressiva. No entanto, como a gente está vivendo aqui num mercado que super otimista, aqui com os últimos meses e dias, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas com certeza as notícias não são positivas. Ok, então concluindo aqui a situação de Tegar 11. Realmente parece que o fundo sofreu aqui com essa questão macroeconômica, né? Além desses entraves aqui com as transações, né? Aqui tá desde o meados de dezembro tá falado aqui sobre essa venda, mas até agora não saiu. Então, apesar desses dois pontos, eu ainda fico aqui com uma pulga atrás da orelha, né? Se a TG Core não tá com aquela estratégia que eu falei outras vezes, né? De um período eh, mais de baixa do mercado, ou seja, de Selic alta, onde é mais difícil fazer captação, eles ficam segurando a mão aqui nas distribuições, e quando a gente tem um mercado mais apto para fazer emissões, eles começam a soltar boas distribuições, né? Isso aqui meio que já aconteceu no passado, não sei se é mera coincidência. Além disso, lembro vocês que a TG Core é uma gestora nem um pouco para cotista, né? Taxa de performance bem elevada, tem taxa de emissão lá nas alturas, ancoragem de outros fundos. Então, a TG Core na questão operacional, tocando as obras, até que eu tinha uma visão positiva sobre eles. Questão de obras aqui, não me recordo de ter nenhum problema. Então, essa parte de obras acho que está tudo ok, mas não vejo eles como uma gestão pró-cotista. Então, aqui são alguns pontos em que vocês têm que ficar de olho. Mas enfim, vamos seguir aqui observando para ver se a situação em Tegar 11 se melhora, né? Porque realmente aqui o Garner se tá com a previsão de vir coisa ruim pela frente. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.